Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece toda terça e quinta-feira ao meio-dia. Graças a Deus, mais uma vez, hoje finados, dia feriado, onde nós temos aí um tempinho para nós descansarmos um pouquinho, mas graças a Deus estamos mais uma vez no ar. O programa Encontro com a Palavra, falando sobre a sabedoria, adquirindo sabedoria. Sabedoria que nos ajuda a viver melhor, como nós temos falamos semana passada, sobre a questão da sabedoria, de adquirir a palavra de Deus que nos sustenta, que nos ampara, que é como um remédio para o nosso corpo, graças a Deus, e a bem da verdade, ela é literalmente, a palavra de Deus é remédio para o nosso corpo cansado, nosso corpo que pode passar por momentos de estresse, de dor. E é muito importante termos a palavra de Deus no nosso coração. Maravilha, né? Hoje, terça-feira, dia 2 de novembro de 2021. Daqui um mês, mais ou menos, 2 meses, estamos virando mais um ano. Graças a Deus, mais um ano. E esperando o ano 2022, que seja um ano muito precioso, muito maravilhoso, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, né? Esse Jesus maravilhoso que nós temos, que graças a Deus está conosco, nos guardando, nos protegendo, nos livrando e nos amparando daquilo que é mal no nome de Jesus, tá bom? Bom, hoje, terça-feira, dia 2 de novembro, temos agora à tarde um encontro muito bacana de 3 departamentos da igreja, da região, Uniora, que é o departamento de oração, missões e o grupo familiar. Um encontro vai acontecer de 3 às 6h30 da tarde. Hoje à noite, 7h30, nosso departamento de ensino bíblico quadrangular e também amanhã, quarta-feira, à tarde, às 3h da tarde, a quarta-feira da bênção, quarta-feira, às 7h30 da noite, reunião das mulheres, o departamento de mulheres, quinta-feira é um momento de ensaio, de visitas, Na sexta-feira, o nosso quarto elo da campanha Obed-Edom, temos aprendido coisas muito preciosas, coisas maravilhosas para a glória de Jesus. Sábado, nossa mocidade, domingo de manhã, 8h, domingo 9h30, domingo às 6h30 da tarde. Já nos preparando para dezembro, preste muito bem atenção, dezembro nós teremos 2 cultos no domingo, vamos voltar a ter 2 reuniões no domingo, às 8h30 da noite às 8h30 da manhã, 8h30 da manhã, de 8h30 às 10, 10h15 mais ou menos, e de 8h30 às 10 e depois 6h30 da tarde. Então nós voltaremos a ter as nossas 2 reuniões, seguindo o mesmo protocolo, máscara, álcool, distanciamento, mas nós teremos 2 reuniões apenas no domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Vamos começar a partir de dezembro, já nos preparando para os nossos 12 dias de dezembro, aliás, os nossos 12 dias de janeiro, e também o nosso projeto de vida, que será o ano 2022, o ano do legado, ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eis que estou convosco até o fim dos séculos, como diz o Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, 18, 19 e 20, Ele deixou esse legado de nós estarmos indo e fazer nós discípulos, e graças a Deus nós temos esse legado também deixado pela nossa fundadora da igreja, a Aimee Semple McPherson, que dizia que perdido deveria ser alcançado a todo custo, ou seja, com toda dedicação, determinação, enfim. Então estamos aí, graças a Deus, temos muita coisa boa em nome de Jesus, muita coisa bacana em nome de Jesus, tá bom? Bom, nós estamos falando sobre o livro de Provérbios, onde nós temos extraído algumas partes importantes, para nosso entendimento e para nosso desenvolvimento espiritual também. E graças a Deus nós temos aprendido coisas preciosas. Até semana passada nós falamos no capítulo 3:8, que fala
do absorver a sabedoria, absorver os ensinos da palavra de Deus, o benefício que essa absorção traz para a gente, traz saúde para o corpo, vigor físico, ou seja, traz coisas preciosas para nós, mesmo que às vezes nós tenhamos a ideia de tudo espiritualizarmos, mas existe um corpo, existe uma reação neste corpo, existe algo que esse corpo está anunciando, né? Esse corpo está falando por causa de doenças e coisas ruins que estão lá dentro, que precisam ser tratadas. E a gente sabe que o maior tratamento, no nosso caso, é a palavra de Deus, é a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então a gente já ouviu muito isso há três reuniões atrás, 3 encontros atrás. Porque falando desses níveis emocionais elevados, que chegam a prejudicar o corpo, um estado contínuo, gera esse estado contínuo de emoções, níveis altos, traz ansiedades ou preocupações que vão prejudicar o sistema digestivo, o sistema nervoso, o coração, como nós falamos, os rins, os pulmões, enfim. Tudo isso vai se transformando em doenças, né? Na nossa vida, vai transformando em doenças em nós. Então nós precisamos entender que a palavra de Deus, a presença do Espírito Santo, o estar no congregando, adorando, louvando a Deus, é um processo de cura para nós, não no estado apenas espiritual, nos curando dos nossos pecados, das nossas mazelas espirituais, mas nos curando fisicamente, nos curando também de uma forma muito preciosa. E quando nós lemos Provérbios, nós terminamos o 3:8 falando sobre isso, Salomão ele traz um outro assunto, fala de oferta, de uma administração de vida, porque também essa má administração de vida pode pode trazer esses estados de doenças para a gente, pode trazer esses estados ruins emocionalmente falando. Uma vida financeira descontrolada, ela vai trazer doenças, ela vai trazer problemas, porque vai aumentar o nível de estresse, de preocupação, de ansiedade, né, de tristeza, porque não consegue se sair desse caminho de problema financeiro. Eu conheço uma história, trabalhamos numa empresa, e nessa empresa eu estava numa época em que um presidente da República, ele reteve todo o valor da poupança, todo o valor investido. Naquela época, a inflação era um absurdo, e ganhava-se muito dinheiro com essas coisas. E esse empresário tinha esse dinheiro guardado, e quando ele segurou esse dinheiro para poder tentar colocar em ordem a situação financeira do Brasil, quando ele reteve esse dinheiro, quando ele segurou esse dinheiro, esse empresário ficou tão assustado, que acabou tirando a sua vida. E ao tirar a sua vida, ele deixou uma sequela muito forte na vida do filho que se tornou alcoólatra, por causa da morte do pai. Então, como que a vida financeira ela tem um poder de influenciar a vida das pessoas. Grandes empresários se suicidam por causa de situações financeiras descontroladas. Outro dia, um parlamentar em um determinado país tirou a sua vida dentro do parlamento por causa de problemas, de escândalos envolvendo dinheiro, vida financeira. Então, a miséria que nós encontramos por causa da vida financeira. Então, nós encontramos a palavra de Deus trazendo para nós esses cuidados. Por isso que um versículo é próximo do outro, mostrando que Deus também deseja que a nossa vida nessa área seja sadia, tenha saúde também. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, diz assim: honre o Senhor com os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Olha só o que o Senhor fala. Honre o Senhor com todos os seus recursos
e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. Provérbios 3, 8, 9. Então, ele fala da bênção futura por causa do dar, né? Vou ser muito delicado em falar isso. Quem me conhece sabe como que nós lidamos com isso, né? E graças a Deus por isso. E então nós vamos ser bem claros, bem tranquilos, nada, só para você ter uma ideia, só para você procurar entender que essa administração da sua vida, dos seus negócios, também vai lhe gerar saúde, vai lhe gerar prazer. O trabalho, ele é desgastante, penoso, mas ele também deve gerar prazer para você, momentos de prazer para você. Não é trabalhar, né, apenas o trabalho, trabalhar para sustentar a casa, ótima, filho, família, mas também ele deve gerar prazer para você, para nós, no caso, né? Sabendo, quando nós sabemos administrar isso, né? Então, uma das coisas importantes é o entender o dar a Deus, o ofertar, o dizimar, o fazer isso diante de Deus. E nós vamos colocar algumas coisas interessantes. Por quê? Porque isso também traz bênçãos para nós. O dinheiro não compra felicidade, não, por favor, entenda muito bem isso, mas ele é algo muito importante na nossa vida. Como nós falamos, eu lidei com uma pessoa, eu perguntei para ele, eu fiquei muito preocupado com ele, no caso que eu acabei de contar agora, desse empresário que suicida e deixa um legado para o filho, mas um legado manchado com alcoolismo. Porque me incomodava, o camarada era muito gente boa. Ele fazia, a empresa prestava um serviço para a indústria que nós trabalhávamos, e eu trabalhava com ele quase diretamente, eu recebia mercadorias, eu solicitava a mercadoria dele. Então, uma vez eu fiquei muito incomodado com a situação dele. Ele chegava na empresa, toda vez que ele chegava na empresa, ele chegava com aparência, sabe, muito acabada. E o cara era trabalhador, apesar de, né, com o seu rosto, me perdoe aqui falar, o seu rosto inchado, a sua fisionomia sobrecarregada por causa do álcool, mas ele era muito trabalhador, ele cumpria com os seus prazos, ele entregava, enfim, ele era competente, mas o vício, ele lutava muito com isso. Por quê? O pai, por causa de uma situação financeira, o pai tira a sua vida, deixa com ele a empresa, mas deixa um legado de vício. Então a gente tem que saber saber lidar com essas questões, porque isso vai gerar saúde para nós. Isso vai gerar saúde para nós. Não querendo ser mais forte, ou seja, Ananias e Safiras, eles não souberam administrar ou entregar aquilo que era de Deus, acabaram morrendo. E no mesmo dia houve aquele que foi exaltado, que foi Barnabé, que entregou aquilo que deveria ter sido entregue. Por isso que a palavra de Deus fala aqui que haverá transbordamento, os seus celeiros irão transbordar, os seus barris irão transbordar. Então fala desse transbordar, desse andar de uma vida transbordada. Então esse é um assunto muito importante abordado por Salomão, que deve haver também com o nosso estado de saúde, a nossa vida financeira, né? E pode influenciar a nossa saúde física. Nós devemos dar a porção a Deus, Ele é o dono do universo. Olha o que diz a palavra em 1 Crônicas 29, 14, 16, uma declaração do rei Davi. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir o templo, em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos. Toda ela pertence a ti. Olha que declaração fantástica de Davi.
em relação ao que ele estava fazendo para a construção do templo. Mas o que ele estava fazendo naquela hora? Reconhecendo que ele estava devolvendo aquilo que era de Deus e que Deus colocou nas suas mãos para administrar. Olha que coisa interessante. Olha como isso nos produz, nos produz paz ao ouvirmos isso. Davi, ele faz uma grande oferta para a construção do templo, declarando que aquilo que ele estava dando nada mais era do que era de Deus. Então, ou seja, eu estou aqui para administrar o que é do Senhor, então eu estou te devolvendo aquilo que lhe pertence. Esse é o princípio de uma vida financeira vitoriosa. O dinheiro não é nosso, administramos e devolvemos a quem pertence, que é Deus, que Ele é dono de todas as coisas. Mas quem sou eu, Davi falando? Olha só que interessante. Quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti. E nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos, que te entregamos, que colocamos para construir o templo, em honra ao teu santo nome, vem das tuas mãos. Estamos devolvendo. O Senhor nos deu para administrar, estamos devolvendo aquilo que o Senhor nos deu. E toda ela pertence a ti. Então estamos aqui para administrar essas posses. Esperar que o honremos, o Senhor espera que nós o honremos com o que damos. Mas nem sempre isso acontece. A bem da verdade é. Lógico, por favor, não é uma condenação, não é uma queixa nem nada, mas infelizmente é aquilo que acontece por falta, às vezes, de uma compreensão bíblica daquilo que é e aquilo que nós fazemos. E Davi, ele tinha essa compreensão, ele declara essa compreensão. Nós estamos devolvendo aquilo que é do Senhor. Quem somos nós para poder fazer alguma coisa, entendeu? Então ele é muito claro sobre isso. Por isso que era o rei que foi. Por isso que foi grande, né? Como ele foi. Então os primeiros frutos significa o melhor não são as sobras. Então o primeiro fruto que ele fala aqui é o que eu preciso fazer de melhor. Eu não posso fazer com a sobra. Eu preciso fazer o melhor para Deus. Porque é dele, não é nosso. É constrangedor nós termos que entender que quando formos embora, de nada vamos levar. Esse é o desafio de nós entendermos isso. Então nós precisamos ter essa clareza de entendimento. A nossa vida será uma vida abençoada e vai gerar saúde para nós, por incrível que pareça. Uma vida financeira desequilibrada leva as pessoas para bebida, leva as pessoas para droga, leva as pessoas a fazer coisas pesadas e ruins. Né? Então a gente tem que compreender essas coisas. No Antigo Testamento, Israel foi instruído pela lei de dar o dízimo e ofertas. No Novo, a graça, a regra da graça é conforme o Senhor tem nos prosperado. Então, no primeiro dia da semana, diz o 1 Coríntios, capítulo 16, 2, diz assim: primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma continha de acordo com a sua renda, reservando-a para que seja preciso fazer a coleta quando eu chegar. Paulo dizendo isso à igreja, orientando a igreja a recolher, a fazer, não deixar para último, né, não deixar isso para depois, mas ser prudente no primeiro dia da semana. No livro de Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Então nós começamos a entender esses processos. Começamos a entender, não é que nós, Deus que nos perdoe a forma de falar, estamos comprando, não. Nós não damos indulgências, como a Igreja Católica foi reprimida por Martinho Lutero. Domingo foi o domingo da Reforma Protestante, onde ele questionava a compra da salvação.
questionava esse eu tenho que dar para ser salvo, né? Eu tenho que fazer para ser salvo. Não. A salvação é dom de Deus, ela é de graça, é um dom gratuito de Deus. Então, ser salvo não é eu ter que fazer alguma coisa para me salvar, não. Eu faço porque sou salvo. A salvação é de graça, é pela graça que nós somos salvos. Então, quando existe esse processo, esse entendimento, como Davi, ele traz um entendimento perfeito do que, como administrar a vida financeira, como entender esse processo na vida financeira. Aí vem Efésios concluindo que o que vamos alcançar são coisas preciosas. Então ele coloca aqui como exemplo de Efésios 1:3, bendito seja o Deus de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. Primeira bênção, a vida eterna. Ele nos abençoou com o seu perdão, com redenção, com reconciliação, com salvação. Aceitação no amado, ou seja, fomos aceitos em Cristo. Ser completo em Cristo, Cristo nos completa. Ser amado por Deus como Cristo é. Justificado, santificado, glorificado. Ter Cristo como sumo sacerdote, intercessor, advogado e auxiliar. Ser habitado pelo Espírito Santo. Ser batizado pelo Espírito Santo a fim de fazer parte do corpo de Cristo. Olha quantas bênçãos nas regiões celestiais nós alcançamos. Receber o selo e o penhor do Espírito Santo, receber a unção do Espírito Santo, ganhar uma nova cidadania. Nós somos cidadãos dos céus. Não peço que os tire deste mundo, mas livre-os do mal, porque eles não são do mundo como do mundo eu não sou. Jesus ora para os seus discípulos, declarando essa nova cidadania, mostrando, intercedendo a Deus pelo fato de nós não estarmos mais ligados, ou estamos aqui, mas temos uma nova cidadania. Somos embaixadores do Senhor Jesus, ou seja, embaixador, ele tem uma pátria, está numa outra nação, mas ele não é daquela nação em que ele está morando, ou seja, é como o Brasil ter uma embaixada nos Estados Unidos. Então nós estamos no mundo como embaixadores de Cristo, ser descendentes de Deus, ser filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros, aleluia, em Cristo Jesus, o nosso Senhor, ser sacerdote santo e real, aquele que vai interceder, orar pelas pessoas, clamar pelas pessoas, ser mais do que vencedor, aleluia, ser conforme a imagem do Senhor, termos alegria, a paz, a esperança, termos o descanso em Cristo, a liberdade e termos um propósito de vida e santificação, que é a nossa separação do mundo. Olha, quanta coisa nas regiões celestiais e muito mais outras coisas nas regiões celestiais, nas riquezas dessa região celestial. Então a riqueza em nossos dias é mais um teste do que um indicador de bênção de Deus. Então é mais um indicador, né? Mais do que é mais um teste do que alguma outra coisa, para saber se estamos administrando bem. Por isso que os discípulos ficaram chocados quando Jesus disse que era difícil para o rico entrar no reino do céu. O pensamento deles estava com base na antiga aliança, mas agora deviam adaptá-lo ao que estava sendo ensinado no Novo Testamento. Não desfazer, mas mostrar todo o significado do velho. Então você vê o como é precioso e como gera saúde em nós darmos ao Senhor. Salomão é claro, a Bíblia Sagrada é clara. Tem muita gente que vai batendo em cima, falando tanta coisa, mas quando a gente tem a sensatez do ensino, nós temos uma compreensão melhor. Nada é forçado, nada é na obrigação, tudo é no prazer, na alegria e no entendimento. Glória a Deus, aleluia. Nada é por necessidade, é por entendimento. Eu entendo quem eu sou e que Deus é, e eu sei que tudo pertence a Ele, eu sei que tudo vem dele, então eu estou devolvendo a Ele tudo aquilo que Ele me colocou nas minhas mãos para administrar. Então, com isso eu sou abençoado, com isso eu tenho as riquezas espirituais na minha vida. Eu tenho as riquezas espirituais sobre a minha
sobre a minha vida, né? Eu desfruto dessas riquezas espirituais na minha vida. Olha que coisa maravilhosa. Então a primeira coisa, né, colocamos alguns pontos aqui para nós termos um pouco de entendimento, né? Com todo carinho eu falo isso com você, não te menosprezando, pelo contrário, apenas para te auxiliar, para que haja mais entendimento ainda nesse mundo que nós estamos vivendo, com tanta desconstrução. Nós precisamos firmar os nossos alicerces naquilo que é verdade. Colocamos alguns pontos aqui. O primeiro ponto, né, ponto A, vamos dizer assim, a letra A, devemos primeiro dar-nos ao Senhor, ou seja, devemos nos entregar a Ele. É o primeiro. O meu processo de dar, ou seja, de ofertar e dizimar, o meu processo de dar alguma coisa é porque eu já me dei ao Senhor, eu sou dele. E não é somente, lá em 2 Coríntios 8, 5 diz assim, e não só fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmo ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, primeira coisa é nós nos entregarmos a Cristo. Então, quando nós vamos dar alguma coisa, ofertarmos ou entregarmos alguma coisa ao gasofilácio, enfim, nós temos que partir do primeiro entendimento. Eu faço isso porque eu sou do Senhor. Eu faço isso porque eu me entreguei a Ele. Vai gerar menos conflito na nossa razão, no nosso homem racional, na nossa humanidade, com relação à vida espiritual. Então, quando eu diminuo esse choque, o que acontece? Eu tenho saúde dentro de mim, sempre voltado para a saúde. Saúde, o prosperar, o crescer, traz saúde. Nossa alma fica em paz, cumprimos com as nossas obrigações, dormimos em paz. Amados, quando nós passamos por problemas financeiros, nós emagrecemos, nós ficamos doentes, nós perdemos o sono, nós perdemos o apetite. Eu sei o que eu estou falando. Quando nós passamos por dificuldades, quando nós não entendemos esse processo de dar, né, de entregar alguma coisa para Deus, e quando vem o problema financeiro, meu amado, a gente fica sem dormir, a gente não almoça, a gente não tem sossego, a gente não tem paz, a gente não tem paciência, a gente começa a sentir vergonha em passar perto de alguém para poder, porque nós não temos esse recurso. É muito complicado. Então nós temos que entender que tudo isso que Deus está nos trazendo a conhecer é para que nós tenhamos saúde nas nossas emoções. Uma pessoa, é lógico que existe aqueles que não estão nem aí, né? Não estão nem aí, não estão nem esquentando a cabeça. Mas para aqueles que gostam das coisas direitinho, isso é saúde para nós. Por isso que Salomão coloca uma coisa após a outra, para nos dar entendimento e para mostrar que nós, se fizermos direitinho, conforme a Bíblia Sagrada orienta, teremos essa saúde que nós precisamos. Então, na letra A, a primeira coisa é nos dar ao Senhor. Então se eu dou alguma coisa é porque eu já me dei a Deus. O Senhor, eu já pertenço a Ele. E tudo que eu tenho, tudo que eu possuo também pertence a Ele. Letra B, devemos estar abertos, às vezes, em dar mais do que poderia ser esperado. Os macedônios, é um grande exemplo dessa igreja, os macedônios davam até o que não podiam, suas posses, assim como a viúva em Marcos, que ela faz a mesma coisa. Então eles deram mais do que eles podiam, eles não tinham muito, eles deram tudo e mais um pouco. Ou seja, estarmos abertos, às vezes, a dar mais do que poderia ser esperado. São aquelas ofertas que nós fazemos, com todo respeito, a nós, a nossa igreja, aquela do sacrifício, é aquilo que eu faço a mais do que eu podia esperar, aquilo que eu coloco um pouco mais de sacrifício para ver Deus agindo na minha vida para a glória do nome dele. Pois a palavra de Deus fala assim lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 3, pois dou testemunho, Paulo dizendo, de que eles,
deram tudo o que podiam e até além do que podiam, por iniciativa própria, por desejo, por vontade, por compreensão. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 42 ao 44, o Senhor diz assim: então uma viúva pobre chegou e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa, no gasofilácio de ofertas, mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deu tudo o que possuía para viver. Então, o dar, se eu olhar aqui nessa passagem aqui, está muito clara essa interpretação. Ela deu para sobreviver. Então, eu posso concluir que o meu ato de dar, o meu ato de ofertar, ele vai trazer sobrevivência para mim. Agora eu tomo a liberdade, por favor, não para poder gerar questionamentos, nem contendas, que isso não, ado, cada um no seu quadrado. Quando uma pessoa usa as mídias, as redes sociais, como tem visto por aí, falando mal, se posicionando de uma forma má, não interpretando e não sabendo nada de Bíblia e confundindo a mente das pessoas, sabe o que essa pessoa quer? Que a pessoa viva na miséria, viva na dificuldade, viva mendigando. É isso que essa pessoa que está aí falando coisas absurdas em relação ao dar, quer levar pobreza. Olha o que essa palavra, olha o que o texto sagrado diz. Mas eu quero te dar um conselho: cuidado com essas pessoas que pegam um texto tirado do contexto. Quando você estuda hermenêutica, essa é a primeira regra, a primeira regrinha, a primeira fala de hermenêutica e homilética. Tira uma parte do texto, tira um texto da parte do contexto para criar pretexto. Então, elas isolam o texto do contexto, isola o texto da história, do contexto histórico, do contexto cultural, do contexto geográfico, do contexto político, do contexto espiritual. E a Bíblia Sagrada é um livro fantástico, é um livro histórico de um povo que atravessou séculos e séculos para poder colocar isso nas nossas mãos, enfrentou grandes dificuldades para colocar isso nas nossas mãos. Então a pessoa tira o texto do contexto histórico, contexto geográfico, contexto dos costumes, contexto político, contexto espiritual, contexto de data, contexto de tudo, de povo, de língua. A palavra de Deus fala, o Novo Testamento foi escrito para gregos, foi escrito para o judeu, foi escrito para o ímpio. Então a pessoa, ela tira uma informação e depois sabe o que acontece? Ela começa a criar polêmica na internet, e o que mais dá de likes, né, do tinininho, do joinha na internet é a polêmica. Quanto mais polêmico, mais o pessoal está dando tinininho. Põe um camarada para falar coisa boa. Põe um camarada para poder falar só de Bíblia para você ver. Põe um camarada para poder te orientar, colocar lá para orientar, falar, te abençoar, te instruir. Ele não vai ter muito like não vai ter muito tininim não. Agora coloca um camarada para sentar a mamona, desculpa a expressão, para poder falar mal, criticar, brigar, expor, reclamar. Gente que nunca teve história nenhuma, nunca fez nada na vida, nunca criou nada na vida, nunca organizou nada na vida. Provavelmente deve ser uma vida totalmente desorganizada. E Deus que me perdoe que eu vou falar aqui, me desculpe, não é o meu objetivo. E fica tomando likezinho lá e o povo fica colocando lá. Uma pessoa chegou para mim ontem e falou isso. Eu falei assim: mas você admiro muito você ficar dando ibope para essas coisas. Não dá ibope. Por isso que tira o texto do contexto para virar pretexto. E a palavra de Deus fala aqui muito bem, que o dar para essa senhora
da sua pobreza, e Jesus viu isso, de tudo que possuía para viver. Para viver. Então, de acordo com essa passagem, e de acordo com outras passagens também, eu entendo que era uma necessidade de dar, é uma necessidade de sobrevivência. Devemos dar de forma sistemática. Então, o que é uma forma sistemática? Forma programada, entrar no orçamento da família. Olha, essa parte aqui é do Senhor Jesus. Essa parte aqui pertence ao Senhor Jesus. Então, isso é a forma sistemática, é a forma organizada. Não é uma forma, peraí que eu vou ver se esse mês, não. Está na agenda, está na organização da casa, está na organização da família. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coleta quando eu chegar. Ou seja, Paulo fala assim, ó, separa aí, organiza. Você recebe lá R$100, então organiza, R$10 aqui já está separado, R$20 para isso, R$30 para aquilo, R$40 para aquilo. Você tem uma organização. Por isso que fala de uma forma sistemática, organizada, né? Não é para, será que esse mês? Não. Será que o mês que vem? Não. Já tenho na minha planilha de orçamento, faz parte do meu orçamento familiar, aquilo que pertence a Deus. Letra D. O ato de dar deve ser intencional, não casual ou aleatório, como nós acabamos de falar. Né? Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Olha que coisa maravilhosa. Então, ter esse ato, né? Ser intencional, ser organizado, ter agenda, ter isso na planilha lá direitinho, para não ter problemas, não dar por obrigação, né? Dar por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Letra E, deve ser generoso. O Senhor Jesus é nosso exemplo. Então, quando fizermos as nossas doações, temos que fazer com generosidade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 2 diz, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Repetindo, no meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Olha que coisa fantástica. Em meio à luta, mas havia alegria, havia um estado de generosidade. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz assim, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa preciosa. Olha que a generosidade de Jesus. Jesus era generoso. Jesus ele era uma pessoa muito generosa. Letra F. Deve ser de bom grado, ou seja, de vontade, de desejo. E com alegria, não de má vontade ou por obrigação. 8:3, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 3 diz, mas dou testemunho de que eles deram tudo quanto podia, até além do que podiam, por iniciativa própria, sem forçar, pelo Espírito Santo de Deus, pelo mover do Espírito Santo de Deus. 2 Coríntios 9:7 diz assim, cada um de conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Letra G, estamos terminando, vamos orar daqui a pouquinho, só para nós termos uma boa informação sobre isso. Deve ser velado, deve ser cuidado, deve ser vigiado. Não devemos dar para sermos vistos pelos outros. Não permita que a sua mão direita saiba o que a mão esquerda está fazendo. Tem gente, que fica anunciando. Tem gente que fica anunciando, Não é necessário isso. Não é necessário a gente ser visto por alguém. É necessário que Deus nos veja. Diz assim o texto sagrado,
no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 2 e 4. Portanto, quanto você der uma esmola, uma oferta, não anuncie isso com trombetas. Não fazem como os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam plena recompensa. Mas quando você der uma esmola, uma oferta, é que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai que o vê, o que é feito em segredo, o recompensará. Glória a Deus, aleluia. Né? Como diz o publicano, né, no ato que ele fala, né, dentro desse mesmo contexto de não anunciar, eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu possuo. E o outro batia no peito e falava: quanto miserável eu sou pecador. Então, quando você faz para o Senhor. É dele, tudo pertence a ele. Como o Davi, de uma forma muito clara, em 1 Crônicas 29, nos deixa entender. Outro versículo bem bacana, Lucas 6,38, a letra H. Não temos como dar mais do que Deus. Não tem como. Dei e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dado a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Olha que coisa fantástica. Então, dei e lhes serás dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Será dado a você, pois a medida que usarem também será usado para medir você. Então, o dar não temos como superar a Deus, mas se dermos será uma medida calcada, sacudida e transbordante. Lembra daquele homem do armazém de muito tempo atrás? Ele calcava, ele batia, sacudia o saco, batia até transbordar, passava, fechava o saco, está aqui, leva embora a mercadoria. É assim que Deus faz. Uma medida calcada, né, socada, põe mais, eita glória. Encha o homem da benção lá, vai enchendo, eita maravilha. Letra I, o que damos é apenas um simbolismo do que tudo que temos pertence a Deus. Né? Tudo que nós temos pertence a Deus. Salmo 50:12 diz assim: se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo o que nele existe. Deus, né, falando aqui, ó, para com essas coisas aí, para que esses tudo que pertence é meu. Então olha que coisa maravilhosa. Então quando nós estamos dando, né, devolvendo, né, a Deus o que lhe pertence. Dar é um ato de adoração sacerdotal, para a gente encerrar. Hebreus 13:16 diz: não se esqueça de fazer o bem, de repartir com os outros o que você tem, pois tais sacrifícios Deus se agrada. Então a palavra de Deus nos traz esse estado, né, de dar, depois do capítulo 3, 8, 9, 10, para falar que isso também faz parte da nossa saúde emocional, da nossa saúde física e principalmente da nossa saúde espiritual, como nós falamos das bênçãos celestiais que nós recebemos, que as nossas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Vamos orar, agradecendo a Deus, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender, a entender esse processo todo que gera bênçãos e maravilhas na nossa vida. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, porque toda a tua instrução, a instrução da sua palavra, Pai, nós encontramos nela, ó Pai, a tua preocupação conosco, em termos uma vida, como diz João 10:10, uma vida abundante. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ajuda a entender esses processos que tantos os homens questionam, e toda a história são questionados, a Bíblia é questionada em relação a isso. Nos faça entender, meu Pai, esse processo de dar, e também, meu Deus, entender o que vem para nós em retorno a bênçãos da saúde, a bênçãos espirituais e também as bênçãos financeiras. Nos ajude a entender, meu Pai, esses processos, por mais que o homem racional, o homem carnal,
tente lutar contra o homem espiritual, faça o homem espiritual prevalecer, com a tua ajuda, com a tua graça e a tua misericórdia. Pai, nós colocamos essas vidas nas tuas mãos nessa hora e te pedimos a tua bênção, o teu poder, Senhor, sobre essas vidas. Pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o teu Espírito Santo venha cuidar de cada um de uma forma muito preciosa. Meu Pai, nesta hora nós oramos, não apenas pedindo entendimento dessas nossas ações e os benefícios que elas podem nos dar, mas também oramos, ó Deus, pedindo, meu Pai, que se alguém estiver com alguma dor, alguma tristeza, alguma angústia, algum desamparo, alguma ferida, alguma coisa má em seu corpo, que o Senhor, de uma forma maravilhosa agora e poderosa, venha matar essa dor agora. Venha, meu Deus, operar, meu Deus, do alto da cabeça, a planta dos pés do teu filho. E nesta hora, Pai, eu também oro pedindo que o teu Espírito Santo venha consolar todos aqueles que, Pai, esse ano perderam seus entes queridos. Perderam, meu Deus, por causa de um acidente, perderam por causa de uma enfermidade, perderam às vezes por causa do tempo também, da idade, ou perderam por essa doença maligna que assolou o mundo nesses últimos anos. Pessoas que não puderam, Pai, velar os seus entes queridos, pessoas, meu Pai, que viram os seus entes queridos envelopados, sendo colocados na cova como se coloca um animal. Pessoas que foram feridas, Pai, por essas imagens, pessoas que foram, meu Pai, feridas ao ver os seus entes queridos serem tratados como uma massa sem vida. Pai, que o teu Espírito Santo venha consolar essas pessoas. O teu Espírito Santo, Pai, venha enxugar a lágrima dessas pessoas. Pai, pessoas que partiram e nós conhecíamos. Pessoas, meu Pai, que deixaram lares, famílias, filhos, filhas, esposa ou esposo. Meu Deus, precisamos, ó Deus, nesse dia, meu Pai, que há uma lembrança mais aguda. Ó Deus, pedimos que o Senhor venha nesse dia, com tua presença, acalmar o coração, meu Pai, dos teus filhos. Aliviar a dor, aliviar a saudade, aliviar a falta dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai. O Senhor chorou quando Lázaro morreu. O Senhor sabe o que é a dor da morte. O Senhor sabe que a morte traz o desamparo. O Senhor mesmo na cruz do Calvário, na língua aramaica, diz lama, lama, sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? A morte traz desamparo. O Senhor passou por isso nós te pedimos que o Senhor, que sabe todas as coisas, que teu Espírito Santo, que tem um símbolo como óleo, esse óleo que alivia, esse óleo que cura, esse óleo que, meu Deus, trabalhe nas feridas dessas pessoas. Trabalhe na ferida dessas pessoas. Trabalhe na ferida destas pessoas, trazendo paz, trazendo, meu Deus Todo-Poderoso, tua bênção para eles em nome do Senhor Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus, para louvor e glória do teu nome, hoje e sempre. Amém e amém, Jesus. Amém, amado de Deus. Deus abençoe. E quero encerrar dirigindo-me a essas pessoas que perderam seus entes queridos, desejando que o Espírito Santo conforte você, conforte seu coração, a sua vida. Pedimos a Jesus por isso, né? Porque ele passou por isso, né? Na hora da oração, o Espírito Santo me fez lembrar dessa expressão aramaica que ele diz, lama, lama, sabachthani,
que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Então a morte traz esse desamparo, né? Traz essa questão de estar desamparado, né? Muitas pessoas, quando perdem um ente querido, uma das perguntas, uma das falas é: o que eu vou fazer agora? Ou seja, ele demonstra a conotação do desamparo. E nós pedimos a Jesus porque ele passou por isso, então ele sabe como consolar cada um, ele sabe como cuidar de cada um. E nós pedimos a ele para que ele cuide de cada um, cuide de cada vida, nesse dia tão precioso, não só nesse dia, mas em todos os dias, mais esse dia porque hoje está tudo voltado para ele, né? Todo mundo, é feriado de quê? Finados. Feriado de quê? Porque o pessoal morreu. O que faz hoje? Vai no cemitério, enfim. Então a gente tem essa ideia por causa do dia que traz essa conotação. Mas todos os dias temos que pedir e lembrar para que o Espírito Santo venha confortar o coração de cada um, como confortou com certeza o coração de Jesus, tá bom? Bom, no mais, quero desejar a você um bom feriado, uma boa terça-feira, uma terça-feira de bem descanso, né? Já está com o solzinho, parece que já está indo embora, daqui a pouco fica bem gostosinho. Então se aproveita o dia, glória a Deus, aleluia. Temos um congresso agora às 3 horas, temos a escola de ensino às 7h30 da noite, não paramos. Amanhã, 3 horas da tarde, a tarde da bênção, com o pastor Exídio, à noite, o encontro de mulheres. Então, maravilha, essa semana. E amanhã à noite, 11h30, quarta-feira, 11h30, de 11h30 à meia-noite 15, nós temos um encontro no programa Liberdade Vida só em Jesus. Na quinta-feira, meio-dia, tá bom? Maravilha? E semana que vem, olha que coisa maravilhosa, semana que vem, dia 8, começa a nossa 11ª campanha de oração às 3 horas da madrugada. Eita maravilha, né? Glória a Deus, aleluia. Vai ser a 11ª. Vamos, se Deus quiser, esperamos que o Senhor nos ajude a concluir a 12ª. Amados, Deus abençoe, uma boa tarde, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Deus abençoe a todos, um grande abraço.